Podcast Ofício das Leituras, Ciclo Bienal Ímpar, sexta-feira da sexta semana do Tempo Comum. Sede servos dos servos. Do Tratado aos Sacerdotes, de Balduíno de Cantuária, Bispo. Vós, líderes e pastores de almas, entre outras coisas que tiverdes para fazer, refleti principalmente o quanto é difícil sustentar as almas, adaptar-se à índole de cada uma, conformar-se com todas, de tal modo que não haja diferença entre vós e os servos, mesmo se estais no comando de todos. Portanto, aquele que é maior entre vós, para se adaptar aos menores, não hesita em se considerar um servo dos servos de Deus. O apóstolo nos mostra o dever deste serviço quando afirma: embora eu seja livre em relação a todos, tornei-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Primeira Carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 19. Como devemos fazer, veremos também no que está escrito: quanto mais importante fores, mais humilde deverás ser. Eclesiástico 3, verso 18. Cada dignidade não é digna deste nome se desdenha as coisas humildes. A humildade é fonte e custódia de autoridade. Aqueles que exercem a autoridade procurem, portanto, mostrar-se humildes em todas as coisas, a exemplo de Cristo, mestre de humildade, que, embora Senhor, tornou-se servo. E, embora fosse o primeiro, quis se mostrar como último, a ponto de se ajoelhar aos pés dos discípulos. Com um forte exemplo de sua humildade, Cristo encoraja as coisas humildes, até mesmo que sejais servos dos próprios servos. Portanto, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, esvaziou-se de si mesmo, a si mesmo, tomando a forma de servo. Filipenses 2, versos 5 a 7. Embora vós sejais deuses, conforme Salmo 81, 6, humilhai-vos e assumi a condição de servos, tornando-vos, entretanto, homens para os homens, fracos para os fracos, e tomai sobre vós as necessidades e as enfermidades de todos. Como Paulo escreve: quem é fraco que eu não seja fraco? Quem sofre escândalo que eu não me consuma de dor? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 29. É necessário que vós sofrais mais que todos, porque é para todos que sofreis. Se amais a Cristo, amais também a justiça. Ele, de fato, da parte de Deus, tornou-se para nós sabedoria e justiça. Quando, apesar de não conhecer pecado, tornou-se para nós pecado,
para que nós nos tornássemos nele graça de Deus. Cristo se tornou a oferta pelo pecado e, como o bom pastor, deu a vida por suas ovelhas, deixando para vós o exemplo para que sigais seus passos. Com o seu sangue, Cristo adquiriu a Igreja e, para mostrar o imenso amor com a qual a amava, espalhou-o para ela e assim difundiu a caridade. Paga por este preço tão querida, tão amada. Ele a recomendou para vós, a entregou para vós, confiando em vós, para que, através de vós, possa confiar nela o coração de seu esposo. Portanto, da mesma forma que amais a Cristo, e Ele pode confiar em vós, cuidai da sua esposa na fé, tendo ciúmes dela, e não para vós, mas para Ele, para apresentá-la como uma virgem pura ao seu esposo Cristo, nosso Senhor, que acima de tudo é Deus bendito eternamente. Amém.